Olá, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Fernando Ribeiro, o Pirro do UDS, Umbanda Tradição, História e Sociologia, e hoje eu vou falar com vocês aí sobre a origem das religiões, dos deuses e das divindades a partir de uma perspectiva sociológica. Então já deixa o like, se inscreve no nosso canal e roda a vinheta. Desde que nascemos, a gente ouve falar aí de Deus, de deuses e religiões. A cultura religiosa ela nos é apresentada muito cedo por nossos pais, avós, familiares, mas aí vem a pergunta: como se deu o nascimento da religião na vida dos seres humanos? Como que a gente começou, ao longo das eras, a entender que existia algo a mais do que simplesmente a vida terrena? De acordo com a perspectiva evolucionista e descobertas arqueológicas, a espécie humana ela surge aqui na Terra por volta de 150 mil anos atrás e se diferencia aí dos outros animais por ter sido capaz de desenvolver a linguagem, dominar o fogo, construir instrumentos diversos para autodefesa e para caça. Num período que a gente chama aí de pré-história, deu-se início a processos que empreenderiam a formação de manifestações e organizações sociais complexas, bem diferentes dos nossos espécimes antepassados. No período paleolítico, 10.000 a.C., a gente descobre a agricultura. No neolítico, 5.000 a.C., a gente descobre os metais. Pela ótica da antropologia, a gente vê que a religião nasce nesse período, ao mesmo tempo em que surgiram também as regras e os tabus de convivência. Quando a gente começa a estudar as ciências humanas, a gente aprende que viver em sociedade para nossa espécie se dá aí através de três fatores muito importantes e que aterrorizaram as nossas vidas. Seria a natureza, os animais e os próprios seres humanos. Esses três pontos, ao longo da nossa evolução, fizeram com que a gente optasse por viver agrupado com os nossos semelhantes. Para nos proteger aí da natureza, dos seus eventos, como oscilações climáticas, tempestades, furacões, tsunamis, terremotos, a gente se aglomera em tribos. Para a gente se proteger dos animais, a gente aprende a arte da caça e da autodefesa. E para nos proteger dos próprios seres humanos, a gente cria então as regras e os tabus, hoje aí em moldes como a Constituição e as suas leis. Aprendemos que com esses mecanismos a gente diminuiria a probabilidade de sofrer por exposição e a eventualidade das coisas. Estabelecemos entre nós conceitos que validassem uma certa sensação de proteção frente aos riscos, perigos ou perda das coisas. Porém, mesmo estruturados por mecanismos sociais de defesa, algo ainda mexia muito com a mente da nossa espécie: a morte. A morte de nossos entes, de nossos semelhantes e companheiros de tribos, nos jogava aí num mar de reflexões a respeito da natureza humana, do quanto ela era frágil, subjetiva. Percebíamos nesses processos que, mesmo vivendo numa sociedade que tenta, de certa forma, nos proteger dos três fatores que são os que mais representam riscos para a nossa existência, ainda nos encontrávamos muito vulneráveis. O fato de um acaso inesperado dos fatos poder exercer em nós transformações angustiantes, poder subtrair pessoas das nossas vidas e até mexer com a nossa própria percepção a respeito da realidade, fez com que o homem pré-histórico olhasse para a morte por um viés muito mais afetuoso e sensível. Para estudiosos das antigas civilizações, o enterro dos mortos pode ser uma das primeiras formas detectáveis de prática religiosa. Numa sociedade onde o homem tinha como premissa as atividades de ação, como a caça, a autodefesa e a agricultura, no momento em que ele começa a se preocupar com os mortos e a reverenciar sentimentalmente os entes que morreram, é que surge então uma figura de homem diferente do homem de ação. Surge a postura que a gente chama na sociologia de ascética, ou seja, aquele que se propõe a cuidar desse espaço de culto aos mortos da tribo, criando aí rituais, rezas, orações. Surge assim a primeira formatação de religião. Numa sociedade de caçadores e agricultores, nasce essa postura ascética, por um terceiro tipo de homem que se volta para uma atividade mais espiritual, mística, contemplativa, e que transita no lugar onde são sepultados os cadáveres. Demos a esse terceiro homem da pré-história o nome de sacerdote,
ou seja, o representante de tudo que é sagrado dentro de uma sociedade. Se para os pré-históricos o sagrado surge pelo sentimento de vazio perante a perda de entes queridos, o sacerdote ele vem como uma pessoa que cuidaria do espaço sagrado e que daria sentido simbólico para esses processos de luto. Dessa forma, para nos proteger das mazelas naturais e dos próximos, a gente criou as regras sociais e os tabus. E a religião vem paralelamente nos fornecendo um sentido de estarmos no mundo, um sentido para a morte, um sentido então para nossas vidas. Se a gente vai morrer, por qual motivo viver? Foi a religião que forneceu ou tentou fornecer essa resposta primeiramente. Porém, mais do que dar sentido para o viver, a religião ela surgiu junto com as regras e os tabus para nos mostrar que o bem estava em viver uma vida ética e de respeito ao próximo. Viver uma vida ética é o bem desde os primórdios para a religião. Se as regras foram criadas pelos antepassados e os antepassados morreram e a morte é sagrada, consequentemente a gente deveria respeitar as regras dos mortos. A ética e a moral, elas surgem sob essa perspectiva. O mal estaria no que fugisse a esses imperativos. Tanto os eventos devastadores da natureza e a incapacidade de determinados integrantes do grupo em seguir os sentidos éticos é que representavam o mal. As regras dos mortos sendo então a ética da tribo e o sentido ascético do sacerdote sendo o sentido sagrado das coisas é que guiaram os pré-históricos entre o que vinha a ser o bem e o que vinha a ser o mal. Foi nessa lógica embrionária que a gente construiu os nossos conceitos sociais e religiosos. Genealogicamente, a gente descende desse processo. Quando falamos em sagrado, a gente está falando de religião, que hoje estão diretamente ligados a uma crença em Deus, divindades, espíritos. Mas nos primórdios estava ligado aos antepassados que morreram e como os humanos eles lidavam com esses processos de luto. E para entrarmos agora no conceito de Deus, primeiramente, a gente precisa entender onde nasceram os espaços sagrados na vida do ser humano. Como eu disse anteriormente, a religião surge a partir do momento em que o homem ele começa a olhar para a morte dos seus entes queridos de uma forma um pouco mais simbólica, certo? E é quando emerge essa sensibilidade perante a perda do outro que vem o espaço para essa lamentação e, consequentemente, a figura do sacerdote, que vai simbolizando e emprestando significados para o evento de partida, ou seja, o rito fúnebre. Quem morre se torna um antepassado. Seus valores, os seus exemplos, eles ficam marcados na família e vai sendo passado adiante perante as gerações. Suas histórias viram lendas e a sua figura ela vira o que chamamos aí de mito. Mas vamos entender um pouco melhor sobre isso. Quem sentiu a partida dos que morreram começa a manifestar um comportamento diferenciado daquela mera lembrança. Começa-se aí a acender velas, a fazer determinados rituais para a memória de quem se foi. E dá-se aí o início à crença de que aquele ser que um dia teve vida, morto, agora ele está num outro plano, podendo até interferir na vida dos que ficaram. É assim que surgem as primeiras figuras que podemos chamar de divindades. No início não existia crença num Deus único. Eram pessoas que carregavam um prestígio em vida e que quando morriam eles eram lembrados. Os sacerdotes, à medida que iam efetuando os rituais fúnebres, juntamente com as famílias, eles descreviam o que aquele ser fez em vida, as suas posturas, as condutas, e essas lembranças ficavam marcadas e depois iam influenciar nas memórias que a tribo teria a respeito daquele ser que se foi. Por isso, muitas religiões começam a dar características a deuses e divindades. Costumam afirmar que eles habitam determinados pontos da natureza, como cachoeiras, florestas, oceanos, rios. E a explicação antropológica que se dá para esse hábito é ancestral. Se dá pelo fato daquele ser ter morrido num local que ele gostava muito, talvez, ou fosse um local onde ele morreu mostrando a sua bravura. E esses locais se tornavam sagrados para aquele determinado grupo que estava cultuando o seu antepassado. E aí, com o tempo, esse antepassado ele ia se transfigurando na figura mítica, se tornando uma divindade a partir de então. Existem estudos que apontam uma troca ritualística intensa entre os vivos com os mortos nessa época. Oferendas, rituais, sacrifícios, essa é a primeira relação embrionária mesmo do ser humano com algo superior. Uma pessoa de prestígio que morre, que é enterrada num ato funerário,
que começa a ser cultuada, que recebe oferendas e que com o tempo se torna uma divindade para o povo que guarda com carinho seus atos, a sua ética. Essa é a explicação para o surgimento dos mitos, das lendas nas sociedades antigas. As sociedades antigas, elas eram pautadas por uma ética mitológica, ou seja, relatos de caráter simbólico a respeito daqueles que se foram. Relatos que se desenvolvem nas relações sociais e que evoluem a partir do momento que se utilizam de figuras para explicar como que as coisas foram, como que elas são e como que elas precisam ser. O mito tinha um fundamento aí pedagógico na pré-história. A partir do estabelecimento de um mito por um determinado grupo de pessoas, surgem então as lendas. É quando as figuras mitológicas, além delas servirem como referência moral, ética, elas começam também a ser associadas como forças da natureza, a terem poderes supra-reais, um poder abrangente sobre a vida humana e sobre a comunidade daqueles que acreditam nessas lendas. A princípio, cada grupo carregava conteúdos de memória referente a um determinado ser que morreu. Depois, esse ser, ao ser cultuado, ele vai se tornando um mito. Depois eles vão virando lendas pelas lembranças dos seus atos e são transmitidos aos descendentes da tribo, até começar a ser venerado como uma divindade. Uma divindade que a princípio foi cultuada num cemitério, depois na natureza, até que no desenrolar histórico os seres humanos criam um lugar próprio para o culto dessas divindades. Há um momento na história da nossa espécie humana onde o tempo ele cursou um período vasto e muitas figuras importantes elas iam morrendo e ganhando seu espaço de valor nos cultos humanos. Aparece então a centralização desses costumes, surgem os templos, uma forma mais estruturada dessas práticas de religiosidade. Os sacerdotes que antes tomavam conta apenas do rito fúnebre, agora eles começam a servir de intermediadores dos que ficaram com os que se foram. Tudo isso agora nos templos também. Antes o sacerdote ele transitava apenas nos cemitérios. Agora ele transita também nos locais físicos de culto, ou seja, lá nos templos. Qualquer lugar que se cultue os antepassados, vai estar ali a figura do responsável por esse ato sagrado, que é a figura do sacerdote. Assim começam a se estabelecer regras, estruturam-se os calendários festivos, formatações típicas das culturas religiosas. Consequentemente, virão também os conflitos, logo que as pessoas vão começar a acreditar mais numa divindade do que em outras divindades. Sacerdotes darão mais ênfase à memória de um antepassado do que de outro antepassado. E os seres humanos, diante dessas divergências, vão se ramificar nas suas tradições. Religiões vão surgir a partir das divindades, e as divindades de uma religião serão demonizadas por outra. Por poder, cada sociedade vai proclamar um Deus único, e cada religião vai querer chamar para si a ideia de que esse Deus único só protege a sua comunidade. Guerras religiosas começarão por conta dessa configuração. Vão se criar teogonias, ou seja, as genealogias dos deuses, hierarquias onde uma divindade é mais poderosa do que outras. Os que morreram ou são cultuados há mais tempo são tidos como mais poderosos do que os mais novos. É nesse contexto que a gente vê se estruturar o conceito de Deus e divindades para o ser humano. Antes de tudo, uma manifestação aí de cunho instrutivo para as comunidades, totalmente relacionada com seus antepassados. O que a princípio era algo circunscrito dentro da comunidade, com o passar do tempo, vai se expandindo. E é interessante a gente ver como que essas crenças pré-históricas ainda influenciam a psique humana ainda nos dias de hoje. Que mesmo tendo passado dessa era mitológica para modelos mais racionais de interação social, ainda assim a gente carrega dentro de nós uma necessidade gigantesca de crermos em Deus ou em divindades. Então é isso, meus irmãos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu peço para vocês se inscreverem no nosso outro canal de viagens, o Desestressando SP, vou deixar o link aqui na descrição, e eu desejo para vocês muito axé e muito saravá.